Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Você que está aí na sua casa, Deus abençoe você. Que você seja tocado com intensidade da presença do Senhor. Eu quero convidar você, querido, você que pode aí na sua casa, dizimar e ofertar. Às vezes você pergunta assim, mas como que eu vou dizimar? Às vezes você tem dúvida de como você pode estar dizimando. Nós temos alguns meios para você não deixar de ser fiel, não deixar de que Deus ele opera maravilhas na sua vida. Você que jovem, você igreja que está ouvindo isso, você pode através do seu celular, de um aplicativo bancário, você pode fazer uma transferência. A conta está sendo passada aí. A conta da nossa igreja está aí. Nós temos aí o formato de hoje do Pix, né, que é bem mais fácil. Você pode fazer um Pix na transferência. Não tem juros, não tem desconto da sua conta. Só que você que for fazer a transferência, faça a transferência e envie o comprovante para o pastor Valcir, para mim, para alguém da igreja, né, o Tiagão, a pastora Débora, a Marli, para o pessoal ver o seu comprovante. Você que pode ir na sua casa agora, nesse mesmo espírito de adoração, eu quero convidar você, querido, a adorar o Senhor. Mas antes eu quero falar algo para você da parte de Deus. Quem sabe você está observando aí os noticiários, o cenário tem mostrado que vai dificultar mais ainda. Às vezes a insegurança, o medo bateu na sua porta. Às vezes você pensa assim, mas vai chegar o dia 30 agora, vai prorrogar, e pode ser que eu perca o serviço, querido. Deixa eu falar algo para você. Se você tem fidelidade com o Senhor, você, a sua casa, a sua família, você não vai ser atingido. Pode ser que o cenário aqui terreno esteja piorando, mas o cenário do céu, ele continua com as comportas do céu abertas para a minha vida e para a sua vida, amém? Eu quero orar junto com você. Pai, em nome de Jesus, aqui, ó Deus, está a tua igreja reunida, ó Pai, nas casas, Senhor. Nós estamos aqui na tua onipresença, ó Pai. Nós aqui no templo e os seus filhos na sua casa, cada um no seu lar, Pai, adorando o Senhor. Meu Deus, aqueles que estão dizimando, ó Deus, ofertando, aqueles que entregou o dízimo desses dias, que o Senhor, ó Deus, possa abençoar a vida deles tremendamente, Pai, poderosamente, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, e nós confiamos, e nós iremos descansar no Senhor, porque nós sabemos que Tu és um Deus fiel, e o Senhor tem cuidado de nós, e nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Querido, às vezes você pergunta aí como é o Pix, é o número do CNPJ da igreja aí, você pode anotar esse número aí que é o CNPJ e o Pix, e você pode fazer a sua transferência, amém? Você que trouxe Bíblia, quero convidar você a meditar comigo nessa noite, sobre um tema bem legal. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, tenho muita certeza disso, que Deus ele vai falar ao seu coração. Quantos creem aí na sua casa, você pode dizer um amém, glória a Deus. Mas antes, querido, eu quero falar algo com você, de uma experiência que aconteceu comigo essa semana. Como é que foi a forma que o Espírito de Deus falou ao meu coração. O meu serviço, eu trabalho, às vezes, tenho contatos com muitas pessoas, assim, não contato de relar, mas eu vejo muitas pessoas, porque eu trabalho na construção civil. E uma experiência que eu tive um dia, quando eu cheguei para almoçar em casa, eu voltei para trabalhar, estava passando desodorante, e eu observei, diante do espelho, e a fala que eu tive, cara, nossa, estou precisando cortar o cabelo, estou precisando fazer isso, estou precisando dar uma melhorada nisso aqui, estou precisando dar uma emagrecida. E eu falei isso algo, e sabe quando fica com esse pensamento dentro de você? Eu fui trabalhar, e quando eu cheguei lá, eu tive um contato com um irmão de uma igreja, e nós estávamos conversando de experiência que nós tivemos, que nós temos com Deus. E chegou uma terceira pessoa, e ele se enturmou no assunto. E essa pessoa é cristã também, e está desviada, como alguns dizem.
ela está distante do caminho do Senhor, mas ela não se sentiu nem um pouquinho afrontada porque nós estávamos falando. Nós não mudamos o jeito de falar, nós continuamos falando das experiências que nós estávamos tendo no meio de pandemia, do que Deus tinha falado ao nosso coração. E aquele rapaz começou a observar, ele olhava para mim, olhava para o outro irmão, e ele só admirava o que nós falávamos. E sabe qual que foi a fala dele? Ele interrompeu nós e falou assim: cara, que saudade, porque tudo que vocês falaram eu já tive experiência assim. Olha para mim hoje, eu perdi o brilho no rosto, eu perdi o brilho de cristão, e na hora o Espírito Santo de Deus deu um start na minha vida, na minha lembrança. Eu lembrei de quando eu estava no banheiro, eu falei assim: por mais que às vezes a autoestima está baixa, precisa pentear o cabelo, cortar o cabelo, emagrecer, mas existe algo ainda que mostra, algo que toca as pessoas, que é o brilho do amado Espírito Santo de Deus na nossa vida, querido. E naquele momento o Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração, que nós precisamos ser como um espelho para essa geração. As pessoas que estão aí desanimando, fracassando na fé, que estão pensando em desistir, ou até pior, já desistiram da fé, eles vão olhar para nós, e o jeito que eles vão olhar, eles vão querer ver um espelho da presença do amado Espírito Santo de Deus. E o tema dessa mensagem é o espelho. Eu poderia brincar aqui, como diz aquela bruxa, aquela rainha, perdão: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Quem pode dizer aí na sua casa, colocar aí a hashtag: espelho, espelho meu, existe alguém mais crente com a presença do Espírito Santo que eu? Você pode dizer isso? Ah, mas eu não sou 100%, querido. Mas só de você estar com a sua fé inabalável, só de você estar de pé, querido, você já é um cristão que reflete a imagem do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E o texto que eu quero falar com você, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, é um versículo bem conhecido, que diz assim a palavra do Senhor: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Curva sua cabeça aí, querido. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós abrimos a Tua palavra, ó Deus, e nós mencionamos ela, e nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra ela tem poder de entrar nas profundezas, Pai, de tocar onde ninguém pode tocar, a Tua palavra pode. Por isso, Espírito Santo de Deus, todo o governo é Te dado, Pai, da minha vida, da minha casa. Meu Deus, todo o meu ser, todo o meu eu entrego a Ti. Pai, usa-me, ó Deus, com poder e autoridade para falar da Tua palavra. Porque eu sei, Senhor, a intensidade que o Senhor falou ao meu coração. Eu sei, Pai, a proporção que o Senhor falou comigo primeiro. Eu quero aqui, ó Deus, transmitir a Tua palavra e o que o Senhor falou comigo através da Tua palavra. Me ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, preste atenção. É algo muito simples que você tem que ter a convicção. Você, nós vamos refletir a imagem daquilo que nós temos sido. Preste atenção, anote isso. Eu e você, nós vamos ser a imagem daquilo que nós temos sido. O que você tem sido nesse tempo? Essa mensagem é para te encorajar, você, querido, a não desanimar, a você não fraquejar na fé, a você não perder a presença do amado Espírito Santo de Deus, a você não perder a presença e o brilho de Deus na sua vida. O que você tem se tornado nesse tempo de pandemia? Algumas pessoas, quando eu orava hoje, o Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração, e você vai se identificar com isso, querido. E se você se identificar, você procura ajuda, porque tem um dedo espiritual sobre isso. E sabe qual que é o pensamento que o Espírito de Deus falou no meu coração? Muitos jovens, muitas pessoas estão com aquele pensamento: ah, vai entrar mais um ano de pandemia, então eu não vou ter contato com a igreja, eu não vou ter contato com os irmãos, então eu acho que eu vou dar uma desviadinha.
Você pensou nisso, querido, mas essa noite eu quero falar algo para você. Você é aquilo que você tem sido. Se você colocar no seu coração que você quer ser uma mulher com o brilho do Senhor, se você quiser ser um homem com o brilho do Senhor, querido, a glória de Deus vai refletir na sua vida, na sua casa. Aonde você for no supermercado, no varejão, no posto de gasolina, o brilho do Senhor vai resplandecer na tua face, e as pessoas vão olhar para você e vão desejar e querer ter o mesmo Deus que você serve. E nós precisamos entender, se eu estiver sendo luz, o que eu vou refletir à minha volta é luz. Se eu estiver brilhando com a glória de Deus, todos à minha volta vão ser transformados pela glória de Deus. E uma verdade é que eu e você, nós somos espelhos de Deus para clarear toda a humanidade. Nós somos chamados para ser luz do mundo. E você pode procurar a definição de luz. A definição de luz é clarear, dar direção, iluminar. Eu e você, nós somos a luz de Deus, a luz de Cristo, o espelho que a humanidade precisa ver, a glória de Deus. João capítulo 1, versículo 4 diz assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Preste atenção ao que eu quero falar com você. Nós precisamos entender, querido, que quando eu me torno luz, eu clareio tudo à minha volta. Tudo que eu faço, tudo que eu tento ser, eu sou guiado por uma luz, e essa luz se chama a presença do amado Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16, diz assim: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-se em um lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na sua casa. Assim brilhe a luz de você diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que estás no céu. Aleluia. E o versículo que nós lemos, Paulo, quando ele escreve à igreja de Coríntios, nós precisamos entender o contexto que Paulo está falando. Se você pegar o livro de 2 Coríntios, você vai ver Paulo elogiando aquela igreja. Você vai ver Paulo falando algo. Você vai ver Paulo falando do ministério, do Espírito que foi entregado para aquela igreja. E chega nesse versículo, é o versículo chave que eu quero me deter com você. Paulo, ele começa a mostrar, e a fala dele, nos versículos antes, ele diz: nós não somos como Moisés, que escondia o seu rosto. Em Êxodo capítulo 34, 29, Moisés, quando ele subiu subiu no Monte Sinai para falar com Deus, Deus iria entregar as tábuas da lei. E quando Moisés sobe lá por um tempo de 40 dias, só que Deus só fala para ele subir, não fala o tempo que ele ia ficar. E Moisés fica lá, e lá, querido, ele recebe um brilho, ele recebe um poder, ele recebe uma força, ele recebe o espelho da glória de Deus. E o problema que nós encontramos é quando Moisés desce. Quando Moisés descia do monte, toda vez que ele falava com a congregação, com o povo, o seu rosto ia apagando o seu brilho. E Moisés, sabe o que ele fazia? Ele cobria o seu rosto para esconder que a glória, que o brilho de Deus estava se desfazendo na vida dele. Ele escondia o seu rosto. E Paulo está dizendo: vocês não podem ser como Moisés. Eu não sou como Moisés. Nós pegamos a vida de Paulo, nós vemos desde a conversão deste homem, um homem que foi sincero, que foi franco, que mostrou as suas fragilidades, que mostrou as suas dificuldades. E ele fala isso de Moisés. E você vai lembrar, o pastor Valcir ministrou essa mensagem. E algo muito interessante, que a definição que Paulo, ele fala que Moisés é uma pessoa dissimulada.
O que é uma pessoa dissimulada? Você pode pesquisar lá o significado, que sofreu dissimulação, disfarçado, encoberto. É um adjetivo substantivo masculino, que é aquele que dissimula com frequência, fingido, hipócrita, falso. Paulo está dizendo, Moisés era fingido, Moisés era dissimulado. E no versículo 16, ele diz: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Paulo está dizendo, quando nós aceitamos a Jesus, o véu que encobre as minhas fragilidades é tirado. E no meio da nossa caminhada, querido, muitos de nós se detemos aquele pensamento de errei, pequei, eu vou esconder, eu coloco o véu de novo sobre o meu rosto, eu vou escondendo as minhas fragilidades, eu vou escondendo os meus pecados. É como se nós tivéssemos o quartinho da despensa, sabe aquele quartinho que ninguém toca, aquele quartinho que ninguém pode relar, aquele quartinho que quando o Espírito Santo de Deus fala para você, ó, você precisa fazer uma limpeza aí, você fala assim: Espírito Santo, na minha vida tal, na minha área tal, você pode tocar, mas nessa área aqui não. É isso que Paulo está dizendo de Moisés. Querido, preste atenção, anote isso no seu coração, anote isso no seu coração. Pior do que perder o brilho é esconder aquilo que já perdeu. Pior do que você perder a presença do Espírito Santo de Deus é você andar, viver, falar que é cristão e que se diz que tem a presença do Espírito Santo de Deus. Ei, querido, preste atenção, esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo de você mostrar que você é um jovem cheio da presença do amado Espírito Santo de Deus. É o tempo de você mostrar que nada pode roubar a tua fé, nada pode roubar o brilho do Senhor na sua vida, nada pode roubar o brilho da presença do amado Espírito Santo de Deus na sua casa. Esse é o tempo, querido. Não vou aqui entrar em cenário do que é isso e aquilo, a pandemia, querido, preste atenção, esse cenário que nós estamos vivendo é o cenário de você manifestar a glória do amado Espírito Santo de Deus na sua vida. Aonde você for, pessoas vão ser salvas, porque vai olhar para você e vai dizer: eu quero o que essa pessoa tem, e essa pessoa tem é o Espírito Santo de Deus. Você já chegou perto daquela pessoa você fala assim: meu Deus, que presença, que prazer que dá de conversar com essa pessoa. É gostoso, não é? Querido, vai ser assim na sua vida. As pessoas vão chegar perto de você e vai falar: cara, fica aqui mais um pouquinho, não vai embora não. Olha aqui, quando você fala, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando ouvia a palavra de Jesus, o coração ardia. Querido, vai ser assim. Você que está na sua casa, você tem a oportunidade de subir ao Monte Sinai, se conectar com Deus, buscar da presença do Espírito Santo, e quando voltar, querido, nós vivemos o maior avivamento que já se ouviu falar nessa geração. Você precisa entender isso. Você precisa colocar a sua vida diante do altar. Não é tempo de você fraquejar, querido, é tempo de você estabelecer: eu vou ser uma pessoa cheio da presença do amado Espírito Santo de Deus, e eu vou refletir a glória de Deus na minha vida. Aleluia. E nós precisamos entender, querido, que o mais difícil é quando nós perdemos o brilho e nós vamos entrando no modo automático, no modo tradição. Qual que é o modo tradição, Gui? Aquele modo que você participa da live, manda glória a Deus, manda mensagem, posta vídeo, posta mensagem, mas você não transmite o espelho da presença do amado Espírito Santo de Deus. Querido, preste atenção. O mundo quer olhar para mim e para você e ver o lugar de descanso, quer ver você como um lugar de refrigério, uma pessoa que transmite a presença do amado Espírito Santo de Deus. Ou você acha que o mundo olha para você? Por muito tempo eu também pensei, o mundo olha para nós e quer julgar.
Não, querido, Ele só julga, porque o que eles queriam olhar em nós é o reflexo da glória de Deus. E quando eles não verem, eles vão julgar mesmo. Mas coloca uma coisa na sua cabeça: se o que você faz, se o que você pensa, se o que você fala transmite a glória de Deus, querido, as pessoas vão começar a te seguir, vão querer ir na sua cela, vão querer participar do seu grau de amizade, vão querer estar com você, porque a glória de Deus, quando ela é manifestada, um povo, uma nação, uma cidade se converte ao Rei dos Reis. Aleluia! E você precisa entender, querido, que para você transmitir a glória de Deus, primeiro você precisa tirar o seu véu, você precisa tirar a máscara, você precisa arrancar esse véu que muitas vezes você foi colocado. Preste atenção, assim como um espelho deve estar descoberto para refletir a imagem de determinado objeto, eu e você, nós necessitamos de que nada interrompa entre nós e o nosso Deus. Você já olhou para um espelho? Você que vai lembrar, e você que é mais experiente, lembra aquelas cômodas que tinha com a gaveta e aquele espelho? Que muitas vezes nós fazíamos, eu vou falar nós, porque eu tenho certeza que muitos faziam isso. Fazia aquele espelho de cabideiro, pendurava a toalha, pendurava a roupa. Lembra? Você consegue se identificar? Quando você ia se arrumar, o que você fazia? Primeiro você tirava aquilo que estava tampando o espelho. E é assim na nossa vida, querido. Nós precisamos entender que quando nós entrarmos na presença de Deus, nós temos que tirar o véu. Nós temos que tirar esse véu que nós muitas vezes colocamos. Isaías capítulo 6, versículo 5, diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, quando ele viu o trono da glória de Deus, olha a atitude que ele tem. Primeira lição que ele faz: ele não sai falando em línguas, ele não sai rodopiando, ele não sai querendo profetizar. Sabe o que ele faz? Quem entra na presença de Deus, quem está refletindo a glória de Deus, quem está vendo a glória de Deus, deixa eu abrir um parágrafo aqui, preste atenção. Imagine comigo Isaías vendo o trono da glória de Deus. Você acha que para ele ver o trono da glória de Deus, ele estava vivendo de qualquer jeito? Ele foi no templo chorar pela morte do rei, e quando ele está lá chorando, ele está lá chorando a morte, os seus olhos se abrem, e ele vê o trono da glória de Deus. E você conhece muito bem o texto. Ele vê os anjos com duas asas cobriam o rosto, duas cobriam os pés, duas voavam. E algo muito interessante, que quando ele vê toda essa maravilha, o que ele reflete é a sua fragilidade, é o quão pecador ele é o quão frágil, debilitado ele é. Preste atenção, querido, quando você entra na presença de Deus, o primeiro reflexo que você vai ver é a sua fraqueza, é a sua limitação, é o seu pecado. Às vezes nós temos aí vivendo um tempo de pessoas que entram na presença de Deus, e o que ela vê, sabe o que é? É o pecado de todo mundo, menos o dela. Você não está na presença do Senhor, porque quando você entra na glória de Deus, o que você consegue enxergar é a sua vida, é os seus problemas, é as suas fraquezas. Isaías começa a dizer: Senhor, ai de mim, eu estou perdido. E tenta imaginar a fala de Isaías: Senhor, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros. Imagina, Isaías está pedindo misericórdia já. Ele está vendo o trono da glória de Deus, querido. Preste atenção, quando eu e você entrarmos na presença de Deus, primeiro, nós temos que entrar sem o véu, sem as falas prontas, que muitos de nós entramos, aquela oração: Senhor, eu estou diante da tua presença, mas o Senhor sabe. Querido, chega, é o momento de você entrar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu quero a tua presença. Aleluia. 2 Samuel 12, 7 ao 9, diz assim: então Natã disse a Davi: você é este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel:
Eu ungi rei de Israel, eu livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e tudo isso não fosse suficiente, eu teria lá te dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Etita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Você conhece, querido, esse texto. Davi, quando ele peca, quando ele pratica o adultério com Betsabá, algo que chama muita atenção, eu já falei isso aqui, querido. Quando eu deixo de entrar, quando eu deixo de estar na presença de Deus, quando eu deixo de estar perto da presença de Deus, eu sou presa fácil do inimigo. Davi era homem de guerra, era homem valente, ele tinha que estar na frente da batalha. E no dia que ele caiu, no dia que ele adulterou, ele estava em casa, bonitão, pagando de bonzão lá na varanda. E ele viu o pecado, e ele quis esconder, querido. Preste atenção, todo pecado que é escondido, ele vai gerar algo para você, que é um bloqueio espiritual. E sabe o que é? Você vai começar a refletir tudo menos a glória de Deus. Mas quando você entende que você precisa confessar o seu pecado, querido, o céu se abre e Deus vem com a sua presença e restaura a sua vida. Aleluia. E o segundo, para mim transmitir a glória de Deus, eu preciso estar limpo. Muitas vezes, querido, imagine comigo um espelho. Muitas vezes a imagem do espelho, ela não é nítida, não tem brilho, tem algumas manchinhas. Sabe aquele espelho de banheiro, da pia que nós lavamos a mão, escovamos os dentes? Se você não fizer lá a limpeza diária, vai ficar aquelas manchas. Ou depois do banho que você toma, você consegue se olhar no espelho, tem algumas fragilidades, tem algumas dificuldades, tem algo que limita, que dificulta a visão. E assim, querido, é nossos pecados. Nosso rosto é encoberto do nosso Deus. E muitas vezes, querido, o Cristo que nós estamos transmitindo através da nossa vida está com um brilho apagado. Não porque Cristo não tem brilho, porque o brilho que está na minha vida está apagado. Muitas vezes, querido, o véu está sobre o meu rosto. Muitas vezes o pecado me sujou, me lambuzou, o brilho ofuscou. Mas olha o que diz Isaías 59:2: mas as suas maldades separam você do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O que faz separação entre nós, o que ofusca o brilho da presença de Deus, é sujeira, é pecado não confessado. Mas preste atenção, olha o que diz 1 João 1:9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Tito capítulo 2, versículo 14: o que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. João 15:3: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Querido, na cruz, Jesus, quando ele disse tetelestai, está consumado, você sabe que o véu foi rasgado, nós temos o livre acesso, nós temos o zelo de chegar na presença de Deus, nós temos a permissão de chegar lá. Mas muitas vezes nós queremos chegar na presença de Deus achando que Deus não conhece o nosso pecado, achando que Deus não conhece o nosso pensamento. Querido, preste atenção. Eu falo da minha vida porque se eu estiver falando alguma coisa aqui que não for verdade, o que eu prego, querido, é o que eu sou. Preste atenção no que eu estou falando para você. Você pode perguntar para o pastor Valcir aí: todo pecado eu confesso. Eu vou lá, eu confesso minhas dificuldades, eu falo o que me breca. Eu não tenho dificuldade de pedir ajuda. Mas hoje o que muitas jovens, muitas pessoas têm é uma dificuldade de pedir ajuda, de confessar pecado, querido. Olha o que Davi, um homem que pecou, adulterou, olha o que ele fala no Salmo 51, versículo 7: purifica-me com o isopo e ficarei puro, lava-me
e mais branco do que a neve eu serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os olhos que esmagastes exaltarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. O cara que adulterou, olha o que ele fala. E o terceiro, para encerrar, para nós transmitirmos a glória de Deus, nós precisamos seguir uma direção. João 8, versículo 12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz da vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu fui interrogado por uma pessoa essa semana, e a fala dela foi assim: cara, eu sei que eu sou pecador, eu sei que às vezes eu sou isso ou aquilo, e falou da vida dela, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas, tudo que eu faço, nada, parece que eu ando na escuridão. E na hora, querido, o Espírito Santo me fez lembrar desse versículo. Eu falei: querido, presta atenção. João 8, 12 diz, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca mais andará em trevas, mas terá a luz da sua vida. Eu falei: o que está faltando para você, sabe o que é? Você andar na luz, você andar na palavra de Deus, você seguir a Jesus, abandonar o pecado, abandonar essa vida medíocre e começar a andar na luz. Aí sim a tua vida vai ser guiada pela luz. E nós precisamos entender isso, que eu preciso viver nessa direção. E quando eu entendo, as trevas nunca mais chegam à minha vida, o meu caminho nunca mais será obscuro, e todos à minha volta andará a luz. Êxodo capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele, do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E respondeu: eis-me aqui. Querido, preste atenção. Por que eu fiz questão de ler esse texto? Moisés, quando ele foi tirar o povo do Egito, nós sabemos que quando eles saíram do Egito, uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo foi guiando ele, foi clareando o caminho deles. Mas essa direção, essa luz não apareceu lá. Deus, quando ele apareceu para Moisés, ele já apareceu mostrando o caminho, trazendo a glória, algo magnífico. A sarça não pegava fogo. E algo que chamou a atenção de Moisés, querido, foi por que a sarça não pegava fogo. Algo de especial tem lá. Moisés pensava: por que a sarça está pegando fogo e não queimava? Preste atenção, vem comigo no raciocínio lógico. Era um deserto que Moisés estava. E todo deserto é quente, é muito quente. E algo que chama atenção é por que a sarça não pegava fogo, não queimava. Sabe por quê, querido? Porque lá estava a glória de Deus para iluminar desde o chamado até a conclusão da vida de Moisés. Ele andou guiado pela glória de Deus. E Êxodo capítulo 13, você vai ver no versículo 21 e 22, que Moisés, a coluna de fogo iluminava o seu caminho dos hebreus. E eu quero concluir isso aqui com você, querido. O espelho que o mundo quer ver de nós, sabe qual é o espelho? Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz assim: disse Deus: haja luz, e houve luz. Depois viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Deus criou a luz no primeiro dia.
Mas algo muito interessante, querido, que me chama a atenção sobre isso, é que Deus só criou o sol no quarto dia. E que luz é essa, querido? Que luz é essa que veio para guiar? Luz que veio para iluminar, para clarear, para fazer separação das trevas. Querido, eu posso dizer para você que a luz é o verbo, é a palavra de Deus. João 1 diz, no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. A palavra, querido, de Deus, ela vem para mostrar, para trazer um reflexo da nossa vida, o reflexo da glória de Deus, o reflexo do espelho na nossa vida. A palavra de Deus pode fazer isso. Salmo 119, versículo 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Deixa eu falar algo para você, querido. Como é que você se encontra hoje? Preste atenção, é muito sério. É uma pergunta que o Espírito Santo de Deus fez para mim. Se o mundo precisasse de um clareamento, de um meteoro de luz, será que a sua luz iria compactuar para clarear a nossa cidade? As pessoas que estão na escuridão, querendo se matar, se eles olhar para mim e para você, eles vão encontrar a luz no fim do túnel? Reflete isso, querido. Nós como igreja, nós precisamos dar resposta para a humanidade. E Jesus, ele começa falando: eu sou a luz do mundo. Mas um pouco para frente ele fala assim: enquanto eu permaneço com vocês, eu serei a luz do mundo. E mais um pouquinho para frente ele diz: vocês são a luz do mundo. Querido, eu e você precisamos clarear essa humanidade. Ei, chega de pessoas ímpias, chega de pessoas que se dizem que tem a vida de qualquer jeito. Clarear, não, querido, nós precisamos entender que o brilho é com a igreja. A presença do amado Espírito Santo de Deus é na minha vida e na sua vida. E nós precisamos entender definitivamente que o meu viver, a minha existência nessa terra é para clarear essa cidade, para clarear essa região e para clarear essa nação. Você carrega o brilho do Espírito Santo? Ou você se encontra igual a Moisés, que está com um brilho se apagando, está se perdendo o brilho, e você coloca o véu no rosto? Querido, preste atenção. Aí onde você estiver na sua casa, se você clamar aos céus, a glória de Deus pode vir sobre a sua casa, e o brilho do Senhor voltar a clarear a sua vida, voltar a clarear o seu pensamento, voltar a clarear a sua fala, o seu comportamento. Você vai andar na luz da presença do amado Espírito Santo de Deus. Você pode orar aí na sua casa, você pode invocar o Deus dos céus, você pode pedir a Deus aí misericórdia, graça, bondade. Você pode pedir: Deus, aumenta mais. Eu estou aqui com um brilho, mas eu quero mais, eu quero mais. Você pode orar, querido, independente da situação que você estiver. Você é o espelho que o mundo quer ver. Eu e você, nós somos o espelho que o mundo quer olhar para nós. Eu quero orar junto com você. Eu quero invocar a presença de Deus aqui e você aí. E eu tenho certeza, querido, se você clamar ao Deus dos céus, e você arrancar os véus, arrancar a máscara, arrancar os argumentos, arrancar as falas religiosas, arrancar as orações repetitivas, e você orar de um jeito que você nunca orou, os céus vai se abrir, querido, e o brilho do Senhor vai descer sobre a sua vida. Eu creio, querido, aqui onde eu estou, que a presença de Deus vai te pegar. E eu quero orar junto com você. Coloque a mão no seu coração aí, aonde você estiver. Se você puder se ajoelhar aí na sua casa, eu não vou estar vendo, nem preciso, mas Deus, Ele vai estar vendo você, querido. E eu tenho certeza que através da sua atitude,
o céu vai trazer uma ação para a sua vida, e você vai receber o brilho do Senhor, o brilho do Espírito Santo de Deus, e mais ainda, você vai ser testemunha do que Deus vai fazer através da sua vida. Você vai testemunhar aqui. Você vai poder chegar aqui e falar assim: pastor Gui, aquele dia eu ouvi a mensagem e eu arranquei o véu, olha aqui o que aconteceu comigo, eu vou te dar a oportunidade. Você vai poder falar em 10 dias, 15 dias, eu tenho certeza, querido, que Deus vai fazer um reboliço na tua vida, e a sua família, a sua casa, os seus amigos vão olhar para você e vai dizer: eu quero o brilho dessa pessoa, eu quero orar junto com você. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós clamamos a tua presença, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos no teu Filho amado Jesus, Pai. Nós pedimos a Ele, Pai, no nome de Jesus, toca agora, Pai. Toca agora sobre este moço. Toca agora sobre esta moça, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, quando essa moça olha no espelho, ela não é só tomada por um complexo de inferioridade, não, por uma autoestima baixa, não. Meu Deus, ela já está vendo que o brilho, a essência do Espírito Santo já está se desfalecendo. Pai, em nome de Jesus, aumenta agora, aumenta o brilho agora, Espírito Santo, sobre esta moça, sobre este moço. Pai, em nome de Jesus, aumenta o brilho, Pai, na fala deste homem, na fala deste rapaz. Meu Deus, na mente dele, traz o brilho da tua presença, amado Espírito Santo. Assim eu te peço, Deus, e eu vou te agradecer, Pai, porque eu estou certo em quem eu tenho crido, e eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque o Senhor tem todo o poder na sua mão. E nós te pedimos, Deus, trabalhe agora, traga agora um brilho, Espírito Santo. Traga o brilho, Pai. Meu Deus, traga o brilho de novo, Pai, nesta casa. Meu Deus, traga o brilho neste casamento. Meu Deus, em nome de Jesus, acende, ó Deus, a chama da tua presença neste homem, neste pai de família, meu Deus, que está nesse cenário aí, pensando em desanimar, pensando em desviar. Aumenta o fogo, Espírito Santo, aumenta da tua presença, intensifica, Deus, em nome de Cristo Jesus, amém, aleluia. Você pode aplaudir aí, querido, na sua casa, você pode aplaudir aí, glória a Deus, aleluia. Querido, rapidinho para nós encerrarmos essa live. Amanhã nós temos o culto da família. Live somente online, não podemos presencial. Preste atenção. Você vai preparar um almoço lá na sua casa. E 5 horas, quem tem costume de dormir à tarde, você vai dormir. Coloca o celular para despertar. 5 horas, não vai colocar 10 para 6 não, que você vai assistir o culto dormindo. Acorda 5 horas lá, desperta, prepara ali um ambiente com a sua família. Ei, não é para você só sentar no sofá lá não, cruzar as pernas. Cultua ao Senhor na sua casa, gera um ambiente de adoração a Deus. Prepara ali, se possível põe até roupa para vir no culto, querido. Se veste lá como você estivesse vindo. Se maqueia, você mulher, para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aí na sua casa, querido, você pode fazer um ambiente de glória, um ambiente da presença de Deus. E amanhã às 6 horas, não é às 6:30, é às 6 horas. Entre lá no YouTube, no Facebook, nos grupos da igreja é postado lá, é só você clicar e entrar. E você vai assistir o culto. Dá o seu amém, glória a Deus. Como o pastor pede aqui, você pode dar um amém. Você diga lá na live, amém, glória a Deus, eu recebo. Amém? Posso ouvir um amém aí na sua casa? Glória a Deus. Querido, não podemos entrar no modo automático. Assiste o culto terça. Está tendo bastante live aí das igrejas, não vou assistir o culto não. Preste atenção, querido. O corpo que você serve é esta igreja, e você precisa estar embutido no grupo, no corpo da igreja, que é a Igreja Batista Memorial. Depois você pode assistir lá, mas na hora do culto, cultue ao Senhor junto com a tua igreja, amém? Glória a Deus. Eu quero encerrar com você, mas antes, você jovem que assistiu o culto passado aqui,
Você que recebeu não, que vocês não receberam ainda, né? Você que foi sorteado, eu sei já as 5 pessoas que vão receber, tá bom? Tem pessoas que estão me cobrando aqui, né? Né, Andressa? Glória a Deus. Mas você pode mandar mensagem, eu levo para você, ou vai ficar guardadinho lá para você, tá bom? O corte de cabelo você pode ir lá, a sobrancelha você pode marcar com a Letícia, com a Camila, você pode chamar elas, eu vou estar te direcionando, mas mande uma mensagem para mim lá, você sabe que você ganhou, não vem querer ser espertinho, eu também ganhei, não, pelo amor de Deus, hein, amém? Eu quero orar com você, levante sua mão direita assim, ó, aí na sua casa. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê paz. Querido, Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?